Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui é o que era para ter saído sábado, tá? O que aconteceu? Eu não consegui testar o suficiente, ok? Não consegui testar o suficiente e aí preferi adiar, tá, o lançamento dele para quarta-feira, né, para hoje. Beleza? Então, este foi o motivo de eu não ter lançado vídeo no sábado, ok? Assim, esse robô, tá? O S3, né? É um robô que a gente já tinha, né? Eu já tinha feito ele. Ele foi baseado num setup do Stormer, tá? Até por isso é o nome S3, né? Era o setup de scalping do Stormer. O nome do vídeo do Stormer era esse, né? Setup de scalping. E aí ele apresentou lá, né, um setup para trabalhar com um gráfico de candles e tudo mais. E aí eu não achei muito bacana. E depois, do meio do vídeo para o final, ele mostra, né, com um gráfico de Renko como poderia funcionar bacana. E aí sim, eu achei interessante, tá? Aí eu fiz aquele vídeo, né, fiz aquele robô e trouxe para vocês. Assim, eu já estava querendo atualizar ele faz tempo, tá? O problema é que o setup era tão fechadinho, tá? Que não tinha muito o que alterar, certo? Eu, no máximo, poderia ficar inventando coisas para filtros, né, para o setup e tudo mais. Mas eu também não gosto de colocar muitos filtros, tá? Porque eu acho que filtro demais atrapalha. Então, como o setup estava certinho, eu deixei parado, né? Aí agora, recentemente, acho que a semana passada, né, semana retrasada, o Fabrício trouxe, né, um novo setup aí pra gente, que, né, por coincidência, ele era 99%, né, do setup que eu já tinha no robô. O que modificava, né? O que ficava de diferente ali? Eu acho que tem um filtro a mais, tá? Tem um filtro a mais e os pontos de entrada são diferentes, tá? Mas a forma de entrar, a forma de conduzir o trade, era tudo muito parecido. Então, quando eu pensei em fazer o robô desse setup do Fabrício, na verdade eu já tinha ele pronto, né? Só faltava alterar alguns detalhes ali. E aí foi o que eu fiz. E ao invés de fazer um outro robô, que os dois seriam basicamente a mesma coisa, só mudando os pontos de entrada, eu deixei, né? Eu fiz a fusão dos dois em um só. E aí criei este novo robô, né? Então é o seguinte, o nome do setup do Fabrício não tem nome, tá? Foi um setup que ele apresentou no 25R. Então, né, como a gente já tinha o S3 e o setup do Fabrício não tinha nome, eu criei então agora o robô S3, ele vai virar o S25R, tá? Que é a junção dos dois setups, ok? Beleza, vamos lá. Vamos entender então como é que o robô trabalhava antes, tá? O primeiro setup, né? Ele tem dois, né? Tem o do Fabrício e tem o antigo. Vamos entender o antigo primeiro. Eu tô aqui na tela, pessoal, só com a regra de coloração dele, tá? E a estratégia de execução. Pessoal, eu tô ignorando, tá? Esse dia aqui pra lá, porque, olha só o que aconteceu com o horário, ó. Ele simplesmente, né? O Profit bugou. Eu já vi que tem uns dias pra trás também que tá assim. Ele parou de marcar, né? De meio-dia e 43, não tem mais o restante do dia. Aqui já pula pro dia 11, né? Que é o dia de hoje, quando eu estou gravando, que ainda está em informação, né? Então eu vou ignorar esses 2 dias, ok? Vamos passar pra cá e aí ver, né? A parte de trás aqui do gráfico, que foi onde eu fiz os backtests também, né? Foi onde eu fiz os replays de mercado para ver se estava funcionando. Então, vamos lá. O setup antigo, o que ele precisava para fazer as entradas, né? Por quê? Né? Por aqui você está vendo que ele está fazendo entradas, né? No meio do nada. A gente precisa, ó, clica com o botão direito, vai inserir indicador e a gente precisa procurar a VWAP Band aqui, ó. A gente clica em inserir no gráfico e dá OK. Pronto. A gente já tem agora um ponto de entrada, ok? Qual seria um ponto de entrada não, né? A gente tem os pontos de entrada, porém a gente precisa de um outro filtro, né? Qual é o outro filtro que o robô usa, pessoal? É o estocástico lento, tá? Então clica com o botão direito de novo, inserir indicador, procura estocástico lento. Vem aqui, inserir nova janela, dá OK, tá? E a gente já vai ver como configura, ó. A gente clica com o botão direito aqui, ó, propriedades da escala de preço, tá? E a gente pode vir aqui em grade fixa
e remover, tá? Esse número 50 aqui, ó, que é essa linha do meio, tá? Removemos. Agora, se você quiser alterar, né, essa de 80 e 20, ó, a linha de 20 e a linha de 80, você pode alterar tanto o estilo dela quanto a cor, tá? E a espessura também, mas eu recomendo deixar espessura 1, ok? Eu não vou mexer em nada, eu vou deixar assim. Uma alteração que eu faço aqui, pessoal, é dar 2 cliques na linha branca, tá? Ela pode estar laranja para vocês, tá? Depende da configuração do Profit de vocês. Então, linha branca ou laranja, vem a aparência e aumenta um pouco a espessura, tá? E se você tiver com a linha laranja, pode deixar branco. Pronto. E aqui a outra linha, pessoal, é essa média móvel aqui, ó. Média móvel aritmética de 3 períodos. Dá 2 cliques, tá? E aí você consegue mudar a cor dela para a cor que você quiser. E também a espessura dela e o estilo, né? Eu vou deixar pontilhado, ó. Assim, por quê? Ela vai ser importante para o setup, tá? Ela vai ser o gatilho de... Opa, desculpa, eu bati no microfone. Ela vai ser um dos gatilhos de entrada, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, pessoal. Esse setup antigo era assim, tá? Eu fui dar uma olhada porque tem um outro filtro que o Fabrício usa no setup dele, que dá pra gente colocar aqui também, tá? Mas o setup original não usava, tá? Então, assim, vamos entender aqui primeiro, tá? Depois a gente vai partir pro setup do Fabrício, que é um pouco mais avançado porque tem esse outro filtro. Mas também não tem, né, nenhum segredo assim muito, né, complicado de se entender. Filtros de entrada. O robô só faz vendas quando toca nessas linhas vermelhas e só faz compras quando toca nas linhas verdes, ok? Nas VWAP bands, né? Aqui, pessoal, no meio, ó, aqui tá passando uma VWAP, né? A gente pode adicionar aqui, ó, botão direito, inserir indicador. Aí a gente procura o VWAP, aqui, ó. Insere no gráfico. Tá lá, ó. Tá vendo? Então a VWAP bands, né? Ela nada mais é do que, né, pontos de suporte e resistência, né? Ó. Pontos de resistência a partir da VWAP, né? E pontos de suporte também, tá? Ele trabalha com variação percentual, tá, pessoal? Mas é uma variação percentual bem específica, tá? Que vai jogando, né, pontos de resistência e suporte para cima, ok? Beleza, então a gente entendeu, né, como é que funciona. A gente pode tirar a VWAP daqui. O primeiro filtro é esse, né? Tá tocando, olha só. Pode ver que todas as entradas que ele faz é quando tá tocando em alguma dessas bandas, né? Certo? Segundo filtro, por exemplo, para dar uma compra, tá? Tem que estar tocando em uma dessas linhas verdes. E aqui embaixo, pessoal, tem que estar acontecido o seguinte, tá? O preço tem que ter caído a ponto de a linha branca ter passado para baixo, tá? Da linha de 20 aqui do estocástico, tá? Ou seja, ter entrado em sobrevenda, certo? E aí é o seguinte, qual é o gatilho de entrada? Por que ele não comprou aqui? Foi comprar aqui só? Por causa do gatilho de entrada, tá? O gatilho de entrada vai dizer o seguinte: ele só vai entrar quando essa linha branca cruzar a linha amarela. Ou seja, quando o estocástico lento, tá, passar para cima da linha amarela, depois de ter entrado em sobrevenda, ok? E aí ocorreu só aqui, ó, nesse box preto aqui, esse box negativo, a linha amarela ainda estava por cima. Quando o estocástico cruzou, foi quando deu esse box de reversão aqui, e foi quando ele efetuou a compra, ok? Prestem bem atenção nisso, porque isso aqui também vai ser usado no setup do Fabrício, tá? É exatamente o mesmo cálculo. Aqui a mesma coisa, ó. Foi feita uma venda, um box de reversão, quando, né, a linha branca cruzou para baixo da linha amarela, ok? Obviamente, né, o preço teve que subir, o preço aqui, ó, o estocástico lento teve que entrar em sobrecompra para então, né, no box amarelo acontecer, e obviamente tem que estar tocando aqui, né, para acontecer a venda, certo? Pessoal, eu estou trabalhando com um Renko de 25R aqui, mas esse setup, quando eu apresentei para vocês, ele era no tempo gráfico que vocês escolhessem, tá? Inclusive podem alterar à vontade, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui só para alterar. Então olha só, pessoal, eu estava procurando alguma parte aqui que mostrasse, né, mais de uma entrada, né, para não ficar rolando o gráfico toda hora.
O que vai mudar, tá? Se você alterar o tamanho do renco. Primeira coisa, que se você estiver usando, né, o stop, né, na mínima do box de entrada, né, ou na máxima no caso de venda, o seu stop vai diminuir, certo? Porque quanto maior o tamanho do renco, maior o tamanho do stop, nesse caso, né? Se você estiver usando um stop fixo em pontos, não vai mudar nada. Podem ocorrer mais entradas, tá? Por quê? Porque é o seguinte, né? Com tempos gráficos menores, obviamente, né? Independente do tempo gráfico, só vai ocorrer a venda ou a compra quando o preço cruzar, né, algumas dessas linhas, né? Independente, né, do tamanho do renco que você esteja usando, o preço vai precisar passar por ali, né? O que pode acontecer é, como eu falei, o stop ser menor, né? Ou num tempo gráfico maior não dar entrada, por quê? Porque não cumpriu todos os requisitos, e num tempo gráfico menor dá, né? Então a gente pode ver aqui, ó, a gente está com um gráfico de 15R, aqui a gente teve uma entrada, tá? Aqui está usando acho que um alvo de 250 pontos, tá? Isso pode ser alterado, tá, pessoal? Aqui também deu uma entrada, alvo de 250 pontos. Aqui deu uma entrada que deu stop. Olha só, o stop está na mínima aqui, ó, desse box, ok? O que ia mudar aqui, pessoal? Vamos lá, vamos falar, né, desse exemplo que eu dei. Se a gente estivesse usando com um gráfico de 25R, o que poderia acontecer é o seguinte: o stop continuaria aqui, né? Obviamente que ele vai pegar o final do pavio, só que a entrada poderia ter sido aqui, ó, certo? Porque o box de 25R ele é maior, né, do que o de 15R, certo? Então testem bastante isso aí, tá? Isso é para esse tipo de entrada na VWAP Bands, ok? Para o setup do Fabrício, que é o que eu vou apresentar a seguir, aí sim ele fez o teste no 25R. Então eu recomendo vocês pelo menos começarem a testar no 25R. E aí depois, né, com o robô aí vocês testem outros tempos gráficos, não tem problema. Mas o que ele fez o teste, o que ele testou e aprovou foi no 25R, beleza? Então esse aqui, pessoal, é o setup, né, que a gente já tinha no robô. A gente tinha um estocástico lento, com uma média móvel de 3, né? O período 14, tá? Só pra... Isso pode ser alterado dentro do robô? Pode. Mas o padrão, período 14. E aí, entrada nas VWAP Bands, né? Quando ele cruza, né? Ó. Quando ele passa pela VWAP Bands, usa uma entrada, tá? Agora a gente vai ver, pessoal, o setup do Fabrício, tá? Olha só, pessoal, eu vou dar uma dica antes, tá? Antes de mostrar o setup, que é o seguinte... o próprio robô, tá? Eu tirei as VWAP Bands, né, do Profit, que são nativas já. O próprio robô já vem, tá, com um indicador. Então se a gente vier inserir indicador, obviamente vocês precisarão ter importado o arquivo, que eu vou mostrar já já como importa. Mas só para eu não esquecer, porque eu sei que eu vou esquecer, eu vou colocar aqui, ó, o JB-S25R Free, colocar no gráfico. Todos os robôs que têm indicadores, pessoal, quando vocês adicionam o indicador, não sei porquê, tá? Ele por padrão, ele vem com uma regra de coloração, ó. Clica com o botão direito e manda excluir, tá? Pronto. Tá vendo como tá exatamente igual a VWAP Bands do Profit? Então, vocês não precisam nem colocar, né, a VWAP Bands do Profit, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir em propriedades, vou vir em parâmetros, a gente tem vários aqui. E vou mudar o tipo de entrada para 2, ok? E vou aplicar. Ele vai atualizar, tá? Olha só. Ele atualizou agora, mas, né, o robô ainda continua fazendo as entradas antigas, ó, porque a gente não alterou ainda a regra de coloração e estratégia de execução. O que ele está fazendo agora, pessoal? Ele está traçando agora 3 linhas, como é o VWAP Bands, né? Só que agora são variação percentual mesmo, né? Variação percentual puxadas, né, do fechamento do dia anterior. Não mais variação percentual da VWAP, ok? E quais são esses níveis? A gente consegue definir aqui, ó. Isso aqui, pessoal, foi o que o Fabrício passou pra gente, tá? Nível 1, 0,70. Nível 2, 1,5%. Nível 3, 2,10, ok? É isso que ele está mostrando pra gente, tá? Agora, se a gente quiser alterar, né, para também mostrar, né, a regra de coloração certinha e a estratégia de execução, a gente tem que fazer o seguinte, tá? Como eu não mostrei ainda, eu vou excluir tudo, vou mostrar de novo aqui, ó. Já para quem quer aprender, né,
como deixar, né, a regra de coloração e estratégia de execução no gráfico. Depois de ter baixado o robô, você vem, clica com o botão direito, inserir regra de coloração, vem em mais, e aí procura, opa, S25, aqui, ó. Insere no gráfico, tá? Põe adicionar, pronto, tá feito. Aí ela vai vir com a configuração padrão, tá? A gente clica com o botão direito, vem em propriedades, e aí a gente pode alterar. Por exemplo, aqui, ó, o tipo de entrada para o 2, tá? A gente vai dar um OK. Vai esperar agora a regra de coloração colorir. Olha só, já está colorindo uma entrada aqui, ó. Essa aqui de baixo que ela estava colorindo já não está mais. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar a estratégia de execução. Botão direito, inserir estratégia de execução, mais procura o seu robô que você baixou, que eu vou ensinar no final do vídeo como você baixa, tá? E pronto. A regra de coloração está com uma configuração, a regra de execução está com outra. A gente precisa clicar com o botão direito e vir aqui na segunda, tá? A primeira é regra de coloração, a segunda é estratégia de execução. Vem aqui, tipo de entrada, altera de novo. Clica aplicar, OK, pronto. Olha só está mostrando agora a entrada que a regra de coloração está mostrando. Isso aqui que eu mostrei, pessoal, de clicar com o botão direito, vir em propriedades, é para qualquer coisa que vocês forem alterar. Por exemplo, a gente tem aqui o horário que ele começa a fazer as entradas. A gente tem o horário que ele para de fazer as entradas. A gente tem o alvo final em pontos, tá? Eu já vou explicar o que vocês podem mexer aqui. A gente tem o stop loss que está em 0, ou seja, o stop loss está ficando na máxima do box de entrada no caso da venda, ou na mínima no caso da compra, tá? A gente tem break-even. A gente tem os tipos de entrada, né? 1 e 2, onde 1 é a VWAP Bands e 2 é esse nível percentual aqui que o Fabrício mostrou pra gente. A gente tem as configurações do estocástico lento, tá? Então a gente pode definir o período, pode definir a média, o período de sobrecompra, tá? E período de sobrevenda. E aí, pessoal, vem o segundo filtro do setup dele, tá? Tá vendo aqui tipo de bandas que tá 0? Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Pronto. Então 0, pessoal, 0 é o seguinte, você colocou 0 aqui, tá desabilitando esse filtro, tá? Por quê? Porque o primeiro tipo de entrada lá, normalmente não usa esse tipo de filtro. Pode usar junto? Pode, não tem problema nenhum, ele vai considerar. Aqui a gente tem duas opções, né? Além do 0 que desabilita, a gente tem o 1, que é a banda de Bollinger, e a gente tem o 2, que é o canal de Keltner, ok? Então, né, como você já deve ter imaginado, se a gente colocar 1 aqui, a gente vai estar habilitando a banda de Bollinger também, né, como filtro, tá? Aqui embaixo a gente tem as configurações, né, tanto da banda de Bollinger como do Keltner, né, que é o desvio, né, o período da média e o tipo da média, né, se é aritmética, se é exponencial, tá? Deixa eu só ver de novo aqui qual que é o número de qual. Pronto, 0 é aritmética, tá? E 1 exponencial, tá? Isso por que tem essa opção aqui? Porque é o seguinte, pessoal, a banda de Bollinger, ela trabalha por padrão com média aritmética, tá? Já o canal de Keltner não, ele trabalha por padrão com uma média exponencial. Então eu deixei aqui, né, para vocês alterarem. Se vocês continuarem alterando, eu vou mostrar lá no gráfico, mas aqui também tem as outras opções, tá? Então é 0 aritmética, 1 exponencial, acho que 2, acho que é o Alice Wider, a gente vai ver aqui, ó. Então beleza, vamos ativar aqui, ó, tipo de banda 1, banda de Bollinger, e tudo configuração padrão, tá? Então vamos adicionar também aqui, ó, seria indicador, a gente procura aqui, Bollinger, ó, bandas de Bollinger, inserir no gráfico, dá OK, e tá aqui a banda de Bollinger, tá? Como eu havia falado, ó, vamos dar 2 cliques aqui, opa, 2 cliques nas configurações, olha só, aqui, ó, é aquele tipo lá da média que eu falei, ó. Então, ó, como na programação a gente começa por 0, né? Então 0 é aritmético, 1 exponencial, 2 o Alice Wider e 3 ponderado, tá? Então vocês conseguem mudar o tipo, né, da banda de Bollinger e do canal de Keltner, tá? Mas aqui tá tudo, né, do jeito que vem, não vamos alterar nada. E aí o filtro novo é o seguinte,
para ocorrer essa venda, certo? Além, né, de ter que o estocástico lento ter entrado em sobrecompra e depois, neste momento aqui, haver o cruzamento da média, ter que estar tocando, né, em alguma das bandas vermelhas para fazer alguma das linhas vermelhas, né, para venda ou verdes para compra. Além disso, tem que ter fechado algum box, tá, fora da banda de Bollinger ou do canal de Keltner, certo? Então é mais um filtro. Só vai da venda se fechar algum box fora do canal de Keltner ou banda de Bollinger, o que você escolher lá, tá? Então vamos dar uma procurada aqui. Olha como já deu uma filtrada, né? Olha como já não está dando tanta entrada assim, ó. Olha só, aqui teve mais uma entrada. Certo? Então, vamos ver se cumpriu tudo. Olha só, a banda de Bollinger, ela tem esse problema, tá? Ela segue muito de perto o que o Renko está fazendo, tá? Então é difícil o box do Renko fechar fora da banda de Bollinger. Mas em algum momento aqui, matematicamente fechou fora, tá? Então habilitou a compra. Segundo requisito, estocástico lento foi para a zona de sobrevenda. Terceiro requisito, houve o cruzamento da média ali no momento do box de reversão. E quarto requisito, que deve ser um dos mais importantes, né? Tem que estar atravessando uma das linhas verdes para compra, tá? Ou vermelhas para venda. Perfeito? Este é o setup do Fabrício, tá? Você pode mudar, né, a banda de Bollinger para o canal de Keltner, obviamente. Clica com o botão direito, vem em propriedades, altera aqui, ó, tipo de banda. Altera para 2, certo? E aí, ó, não esquece de alterar aqui, ó, para 1, tá? Porque o canal de Keltner trabalha com média exponencial. Mudamos. Agora a gente tem que mudar também, tá? Aqui na estratégia de execução, a mesma coisa. Tem que ficar tudo exatamente igual, tá? Inclusive a estratégia de execução aqui tá 0, né? Mas tudo bem. Então mudamos aqui para o canal de Keltner e média exponencial. Vamos OK. Vai calcular. Pronto. Tá fazendo as entradas. Lembrando, né? Vamos falar um pouco agora do alvo e do stop e tudo mais. Seguinte, pessoal. A gente está com a banda de Bollinger aqui, né? Banda de Bollinger, deixa eu ver a configuração. Aparência média. Tá, tudo certinho. É o seguinte. Vamos em propriedades. O que a gente tem aqui, né? Já falamos do horário. Isso aqui é padrão, né? De todos os robôs que eu faço, então não tem problema. Alvo final, pessoal. Alvo final é em pontos, tá? Tá configurado 250 pontos. Aqui ele tomou um stop, né? Porque não deve ter atingido. Se você deixar zerado, ele vai considerar essa média central do canal ou da banda, né? Como alvo, tá? Então deixou o alvo final zerado, o alvo fica na média, ok? Aqui ia tomar o stop de qualquer jeito, né? O stop loss tá zerado, então ele tá deixando o stop sempre na mínima, né? Do box de entrada, ok? Na mínima aqui para compra, na máxima para venda, certo? Se eu colocar qualquer outro número aqui, ele vai considerar esse número como meu stop, perfeito? Break-even, pessoal, tá aqui por tá? Esse tipo de estratégia eu não gosto de usar break-even, então quem quiser usar, define aqui uma quantidade de pontos, por exemplo, 150 pontos, quando o preço andar 150 pontos e o box fechar, o seu stop vem para o 0 a 0. Aí eu quero usar 100 pontos. Beleza, tá aqui, ó. Não gosto de break-even nesse tipo de estratégia, tá? Tipo de entrada a gente já viu. 1 usando o VWAP Bands, 2 usando a estratégia do Fabrício, tá? E o resto aqui, pessoal, a gente já viu, né? A configuração das bandas aqui, né? Do estocástico lento e tudo mais. Ok? Então assim, pessoal, só um detalhe, tá? A gente colocando o alvo em 0 aqui, alvo final 0, certo? Se a gente estiver usando banda de Bollinger ou canal de Keltner, beleza, né? A gente sabe que o alvo, né, é lá na banda central. Se você desativar aqui, ó, ver tipos de bandas e colocar 0, tá? E agora, o que ele vai fazer? Não está configurada nenhuma banda ali. Ele vai usar, pessoal, o alvo, essa média configurada aqui, ó, tá? Alvo, né? Média de 20 períodos do tipo exponencial, tá? Ou aritmética, se você mexer aqui.
Então é daqui que ele vai puxar, né? Se você deixar aqui o alvo final 0, ele vai puxar a média daqui, tá? Então tomem cuidado aí pra não achar que ele tá... Nossa, ele tá saindo num local nada a ver. Não, é que a média não aparece no gráfico. Mas a média que ele vai usar como parâmetro, né? É dessa configuração aqui. Ok, pessoal? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Olha só. Então, as mesmas 3 linhas, né? É o mesmo setup, basicamente. Porém, né? Aqui com linhas, né? Na horizontal. Certo? Olha só. Lembrando, mesma coisa, tá? Deixa eu tirar essa banda de Bollinger daqui. É a mesma coisa. Ele só faz compra nas linhas verdes e só faz vendas nas linhas vermelhas, tá? Ele não vai, por exemplo, subir, cair aqui e fazer uma compra nessa linha vermelha, não. Ele vai esperar no máximo, ele voltar até aqui para tentar fazer uma venda. E é isso, né? Se todos os indicadores estiverem dando condição. Se não, ele só compra aqui, ok? Mesma coisa da estratégia lá com o VWAP Bands, beleza? Então aqui, pessoal, para quem quer voltar, né, para ver a VWAP Bands, só vir em propriedades. Lembrando que no indicador você não precisa mexer em nada, né? Só aqui no tipo de alvo, ó, tipo de entrada, né? A gente pode voltar para o 1 e dar OK. E ele vai atualizar de novo, né? Para a VWAP Bands, ó. Olha só. Então é basicamente a mesma coisa, né? 3 linhas de suporte, 3 linhas de resistência e operações só ali. Só que na VWAP Bands eu aconselho usar um tamanho de renco menor, tá? Não 25, ok? Então é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora nas diferenças da versão Premium para a versão Free, tá? A gente vai dar uma olhada agora. Pessoal, para a gente não esquecer, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente baixa o robô primeiro, né? Pessoal, tem um link aí na descrição do vídeo, tá? É o primeiro link de todos. Vocês vão clicar, vocês serão redirecionados para o Google Drive, tá? Vocês vão precisar baixar este arquivo, JBS25R, né? Free. Onde que vocês baixam? Aqui, ó, neste botãozinho aqui, tá? Segundo botão. Não é em nenhum outro lugar, ok? Passou o mouse aqui, ó, já aparece a opção de fazer o download. Fez o download, salva em alguma pastinha aí do seu computador, que fique fácil para você achar depois. E aí a gente volta para o Profit, tá? No Profit, bem tranquilo, tá? A gente vem em estratégias, a gente vem em importar / exportar. Clica aqui. Já vem selecionado, tá? Importar. A gente clica na pastinha amarela. E aí você vai procurar onde que você baixou o seu robô, tá? Então o meu tá aqui, ó. S25R. Clique em abrir. Ele fica aqui indisponível, tá? A gente joga aqui para selecionado. Clique em importar. E dá OK. Beleza? Agora a gente vai olhar aqui no gráfico como a gente termina de configurar. Então vamos lá, pessoal. Arquivo baixado, né? Importado já para o seu Profit. A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer com o arquivo da versão Premium para a gente ver as diferenças, mas é a mesma coisa, tá? Inclusive, né? Não vai ter um tutorial de configuração do robô aqui, né? Porque eu já tenho um vídeo completíssimo, né? Onde eu fiz, onde eu detalhei todas as opções que você tem para configurar o robô, tá? Então aqui nesse vídeo a gente vai ver as opções que a gente tem de configuração, como a gente já viu, né? Boa parte. A gente vai ver agora as que tem de diferença, né? Mas na descrição aí, embaixo do link onde você baixou o arquivo, tá? Da versão Free, vai ter um link para você assistir um tutorial, né? De como configura o robô, ok? Aproveitando, pessoal, para quem não sabe, né? Como baixar a versão Premium, né? Você precisa ser membro do canal, tá? Então você precisa clicar lá na opção de seja membro. E aí você tem acesso à comunidade, né? Onde você baixa todas as versões premium dos robôs, ok? Só peço desculpas, eu tive que fazer várias pausas aqui, já até me perdi de onde estava no vídeo. É complicado aqui as coisas. Vamos lá, vamos finalizar, né? Tava faltando, eu acho que mostrar, né, as diferenças, né? Então vamos lá. A gente vem em estratégias, pessoal. Automação de estratégias. Vai abrir uma janelinha pra gente, tá? Essa janelinha aqui já tá tudo dentro desse tutorial que eu falei, tá? Que tá embaixo daí da descrição do... Tá na descrição, né? Embaixo do link onde você baixou o robô. A gente vai clicar em nova estratégia. E aí, ao invés de selecionar, né, a versão Free,
Eu vou selecionar a versão Premium aqui para mostrar as diferenças, tá? Só um segundinho. Tá aqui então a versão Premium, tá? Selecionada. E a gente vai aqui, pessoal, em editar parâmetros para dar uma olhadinha no que ele tem. Todas aquelas opções que a gente estava vendo lá na regra de coloração, estratégia de execução e tudo mais, todas elas a gente consegue configurar o robô aqui, tá? Na verdade, lá, né, aqui no gráfico, é apenas visual, é só para você fazer um backtest visual, né? E ver se está funcionando melhor, né? Um tamanho de renco do que o outro, um alvo, né, em pontos do que o outro. Então ali você faz um backtest visual e aqui você de fato configura o seu robô, né? Pessoal, versão Premium por padrão já vem o seguinte: você vai ter a opção de mudar o número de contratos, tá? A versão Free você só consegue trabalhar com um contrato. Aqui você coloca quantos contratos você quiser, né? Obviamente que tudo isso vai depender do plano que você assinar com o Profit, tá? Então tem alguns planinhos lá que podem operar até X contratos, outros um pouco mais, então tudo vai depender disso. O robô vai te deixar trabalhar com o máximo que a corretora deixar, tá? Então a gente coloca o número de contratos máximo que vai entrar na operação, o número de contratos que vai fazer uma parcial, por exemplo. Vou colocar um número real aqui, né? Então vou entrar com 10 contratos e eu quero fazer uma parcial com 6 contratos. Vou segurar 4, né, para o alvo final. Aqui a gente vai definir qual é o alvo final, 100 pontos, ou se deixar zerado vai sair naquela média que eu já tinha mostrado. O alvo parcial ele vai ser sempre em pontos, tá? Então tomem cuidado. O que eu recomendo? Vai usar parcial? Usa os dois em pontos, tá? Não invente de colocar média aqui, porque vai ter uma hora ou outra que a média vai estar antes da parcial e vai dar uma confusão com o robô, tá? Então, quer usar parcial? Coloca aqui em pontos, tá? Então eu quero fazer uma parcial com 100 pontos e quero fazer a saída total com 200 pontos. Beleza. Você pode fazer. Stop loss a gente já viu, break-even a mesma coisa, tipo de entrada a mesma coisa, tá? Você consegue alterar aí o tipo de entrada. O que tem de diferente aqui? Por enquanto nada. Ó, os níveis, né, daquelas linhas horizontais a gente consegue alterar, tá? Estocástico lento, tipos de banda, né? E aqui, pessoal, aqui embaixo vem as diferenças, tá? Uma das opções mais importantes aí, principalmente para quem, né, vem lá da turma do Fabrício, né, sabe que ele usa muito Price Guide, né? O Price Guide é um indicador bem bacana para quem trabalha com índice. Se você quiser adicionar um filtro a mais, além de todos esses outros filtros do robô, você quiser que ele só faça a entrada, né, além de cumprir todos os requisitos, ele tem que estar atravessando um Price Guide, né? Você aciona aqui. Vai diminuir muito, né, o número de entradas, mas vai filtrar muito mais, né? Quem gosta do Price Guide, essa opção aqui é fantástica, tá? Então, ele só vai fazer entradas quando o box de reversão estiver atravessando uma das linhas do Price Guide. Perfeito? Outra coisa, trailing stop personalizado. O que é isso aqui? Tá? Então, assim, vamos supor que você quer pegar o máximo de movimentos, tá? de um trade, tá? Então fez um trade lá de reversão e, pô, eu quero deixar o preço andar até, né, até ele fazer um box de reversão. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui no alvo, você não vai deixar zerado. Lembrando, se você deixar zerado, ele sai na média. Aí você pode fazer o seguinte: quero deixar aqui um alvo de 1000 pontos, tá? Parcial, tudo normal, mas eu quero um alvo de 1000 pontos. E aí eu vou fazer o seguinte: Fabrício, né, ele fez um trailing stop, onde acontece o seguinte: vamos supor que aqui foi, né, uma entrada, ok? Então ele comprou aqui e o preço vai subindo, 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 subindo. Enquanto ele vai subindo, beleza. Teu alvo vai estar aqui, ó, 1000 pontos. No primeiro box que ele fizer de reversão, ou seja, ele está subindo, primeiro box que ele fizer negativo, o robô sai da operação, tá? Mesma coisa na venda. Fez uma venda aqui, o preço está caindo, caindo, caindo. Nesse primeiro box que ele vira para cima, se você tiver com um trailing stop personalizado, ele vai sair da operação, ok? Lembrando, né, se você quer realmente, né, pegar alvos mais longos, o que não é recomendado, né, em nenhum dos dois setups aqui que eu passei, mas enfim, né, o pessoal aí
gosta de inventar muita coisa e muita coisa às vezes dá certo, tá? Eu vejo lá no grupo de estudos do canal o pessoal inventando umas maluquices lá que realmente acaba funcionando muito bem. Então, esse é o trailing stop personalizado, né? Você tem que deixar aqui um alvo final bem grande, né? Para poder carregar a posição. E aí, pessoal, uma terceira saída, né? Então aqui a gente tem um filtro de entrada e 2 de saída, tá? O segundo filtro de saída é sair pelo estocástico lento, tá? Então como que funciona a saída pelo estocástico lento? Se a gente ativar, pessoal, eu vou mostrar isso no gráfico, tá? A gente já viu tudo aqui, ó, já não tem mais nada para ver, ok? Então eu só vou demonstrar agora o que é esse sair pelo estocástico lento, tá? Pra gente encerrar o vídeo para não ficar tão grande. Então, deixa eu pegar aqui o ferramenta de desenho. Então vamos supor que houve uma entrada por aqui, tá? Aí houve uma entrada aqui, pronto. Vamos supor que aconteceu essa entrada aqui. Se você deixar a saída pelo estocástico lento ativada, tá? Ele vai ficar esperando, ó, o estocástico lento subir, subir, subir. No primeiro box que fechar com o estocástico lento acima de 80, ele sai da operação, tá? Por quê? Porque ele saiu, tá, de um período de sobrevenda para um período de sobrecompra. Então ele sai da operação. Porque, né, normalmente quando entra em sobrecompra ou sobrevenda, ou ele lateraliza, né, ou pode ocorrer uma correção, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor que tenha feito uma venda aqui em cima, tá? Com o estocástico lento sobrecomprado, né? Se tivesse aquela opção ligada, ele ia sair, ó, no primeiro box, né, que fechasse com o estocástico lento sobrevendido, ok? Então é um filtro de saída para quem mais um filtro aí para quem quer brincar com o robô. Beleza, pessoal? Então deixa eu só dar uma pausa aqui para ver se eu vi tudo, né? Eu acho que tá tudo certo, pessoal. Passamos, né, pela parte de importar o arquivo, né, baixar e importar. Passamos, né, pela parte de colocar o indicador no gráfico. Ensinei como, né, coloca a regra de coloração e estratégia de execução. Como vocês conseguem alterar lá, né, todos os parâmetros. Eu acho que, né, não passou nada. Aí a configuração, né, do robô aqui, ó, da automação de estratégias, aí tem o link aí embaixo, tá? Logo abaixo de onde você baixou o arquivo do robô, com um tutorial completo do que é cada opçãozinha daquela, tá? Porque tava muito ruim, pessoal. Por exemplo, eu ia ter que mostrar agora como configura o robô. E aí eu tenho que passar toda vez por todas as telas, opções, né? E aí muitas vezes eu esquecia de falar alguma coisa, eu passava correndo, esquecia de mencionar alguma opção diferente, entendeu? Só uma dica que eu vou dar, tá? Já pra adiantar. Opa! Pera aí, só um minutinho, pessoal. Ó, pessoal, tem uma coisa que eu vou ter que falar em todo o vídeo, porque o pessoal tá fazendo muita confusão, cara. Ainda mais agora que eu lancei o último robô que tem a opção, né? Só um minutinho. Bom, vamos lá, pessoal. Inacreditável. Hoje tá complicado aqui. É maluco passando gritando na rua, celular tocando. Vamos lá. O último robô que eu fiz, pessoal, se a gente clicar aqui em nova estratégia e vier aqui em entrada, tá? A gente tem essa opção aqui de modo de execução, tá? Pessoal, todos os meus robôs são feitos para rodar nesta primeira opção aqui, tá? O pessoal tá fazendo confusão porque eu falei no último vídeo que aquele robô específico tem uma configuração que você pode usar aqui, ó. Agora tá todo mundo pegando os robôs antigos e passando para cá, sendo que eu não falei para fazer isso, né? Então se você tá usando o robô, tá fazendo a entrada onde não deve, tá saindo onde não deve, é porque você errou aqui, tá? Todos os meus robôs vão continuar operando aqui, ó. Realizar envio de ordens no fechamento de cada candle, tá? Aqui, ó, o pessoal já até tirou, né? Porque tava a versão beta aqui, até o último vídeo que eu gravei, tava escrito versão beta. Mas ainda tá em testes, tá? Ainda tá com muito problema. Não pretendo ainda usar essa segunda opção aqui, tá bom, pessoal? Então isso aqui eu tenho que lembrar de falar em todo o vídeo, porque senão o pessoal faz confusão, tá? Então não se esqueçam, quando estiver assistindo o tutorial lá, é a primeira opção, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês. Eu vou deixar 2 videozinhos aí pra quem não viu ainda. Um abraço e até amanhã.